Qual é a frase correta? Ele tinha imprimido a apostila ou ele tinha impresso a apostila? E aí, se você tivesse que marcar uma alternativa, qual seria? Na aula de hoje eu vou mostrar para você a diferença de imprimido e impresso. Você vai aprender passo a passo para você não errar mais isso no seu dia a dia, na sua prova e etc. Eu sou a professora Eliane Vieira e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixa o seu like porque a aula de hoje está bastante especial, uma dúvida recorrente. Muita gente me pergunta isso lá no Instagram e nessa aula aqui eu vou explicar para você como você vai fazer para você descobrir qual é a estrutura correta. Eu vou responder a essa dúvida no final da aula e para a gente começar, de fato, você precisa saber o seguinte, que alguns verbos apresentam, olha, duas formas de particípio. O particípio, eu não sei se você lembra isso, mas o particípio é uma forma, vou escrever aqui, ó, forma nominal do verbo. Existem três formas nominais. Quais são essas formas nominais? Na verdade, eu vou colocar assim, ó, que aí eu já coloco todas para você, ó, formas nominais do verbo. Bom, existe o infinitivo, existe o particípio, que é o que nós vamos falar hoje, e existe o gerúndio. Eu já vou te dar alguns exemplos. Gerúndio. Bom, em relação ao verbo imprimir, o infinitivo é imprimir mesmo, é a sua forma crua ali. O particípio impresso ou imprimido, a gente vai ver isso daqui a pouco, e o gerúndio imprimindo. Então, em relação ao particípio do verbo imprimir, você percebeu que existem duas possibilidades. Isso é normal na língua portuguesa. Alguns verbos apresentam duas formas de particípio. O verbo aceitar pode ser aceitado ou aceito, tanto faz. Verbo enxugar pode ser enxugado ou enxuto. Verbo limpar pode ser limpado ou limpo. Da mesma forma, como eu falei anteriormente, o verbo imprimir, que é o foco da nossa aula aqui, mas você pode utilizar essa estrutura que eu vou mostrar aqui para você, essa base que eu vou te ensinar aqui, para você colocar isso em prática em qualquer verbo de duplo particípio. É claro que existem algumas particularidades e eu vou mostrá-las para você ainda nesta aula. Então, o verbo imprimir, nós vimos que tem o particípio imprimido ou impresso. Quando isso acontece, ou seja, o verbo apresentar duas formas de particípio, nós temos um nome para isso, é o duplo particípio, ou seja, o duplo particípio, como o nome já é bastante sugestivo, são duas possibilidades de particípio. Agora eu quero te ensinar, quero te mostrar aqui algo bastante interessante. Se nós temos dois particípios, duas possibilidades de particípio, quais são esses particípios? Bom, existe o particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular é aquela coisa tradicional, daquela terminação normalmente em DO. Por exemplo, o verbo aceitar, o particípio regular é aceitado. É aquela terminação DO que a gente já conhece. Por exemplo, o verbo cantar, cantado. Verbo falar, falado. Verbo enxugar, enxugado. Verbo limpar, limpado. Verbo imprimir, imprimido. Esse é o particípio regular. Como ficarão esses verbos no particípio irregular? Bom, a gente já sabe que a gente está falando aqui do verbo aceitar. Então, o particípio irregular é aceito. E o particípio irregular do verbo enxugar, enxuto. E do verbo limpar, limpo. E do verbo imprimir, impresso. Então, você já viu até este momento que alguns verbos vão apresentar duas formas de particípio. O nome disto é duplo particípio. E existe o particípio regular e o particípio irregular. Mas agora a pergunta que fica é: quando eu utilizo o particípio regular e quando eu utilizo o particípio irregular. Por quê? Você não vai poder utilizar da forma como você quer. Você vai precisar seguir um padrão, você vai precisar seguir uma
regra. E eu vou mostrar aqui para você o uso do particípio regular e também do particípio irregular. Então, se você tiver papel e caneta aí na mão, o seu celular, já anote isto aqui, ó. O particípio regular, ele vai ter uma estrutura. Ele vai acontecer com o verbo ter ou com o verbo haver, claro, atrelado a esse particípio, formando tempos compostos na voz ativa. Então, o particípio regular, ele vai ter ali uma estrutura de tempo composto, porém, esse tempo composto precisa, pessoal, obrigatoriamente estar na voz ativa. Mas, Eliane, eu não sei o que é voz ativa. Tem uma aula completíssima aqui no canal sobre vozes verbais. Eu vou deixá-la linkada aqui para você e também na descrição do vídeo, em uma parte que está escrita assim, aulas que eu recomendo. Eu vou colocar essa aula de vozes verbais logo no início e aí você vai poder estudar de forma mais completa, com mais exemplos, o que são as vozes verbais. Mas aqui, bem rapidinho, a voz ativa é aquela que tem o sujeito como um termo agente. O sujeito age dentro daquele contexto. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Olha, ele tinha imprimido a apostila. Então, essa é a resposta lá para a nossa pergunta que eu comecei a nossa aula. Qual é a frase correta? Ele tinha imprimido a apostila ou ele tinha impresso a apostila? Agora, você sabe que ele tinha impresso está incorreto e ele tinha imprimido a apostila está perfeito, está ok. Mas, Eliane, eu ainda não conseguia entender por que tem que ser imprimido. Pelo amor de Deus, eu sempre achei que imprimido estivesse incorreto. Bom, a gente já sabe a resposta. Por que tem que ser imprimido? Porque aqui eu estou diante, primeiro, de uma voz ativa. Nós temos aqui um tempo composto que é formado pelo verbo ter mais o particípio do verbo imprimir. E veja que nessa formação de tempo composto, eu só posso utilizar aqui com a voz ativa, obviamente, eu só posso utilizar o particípio regular, que é aquela forma tradicional em DO. Então, é por isso que nós só podemos escrever ele tinha imprimido a apostila. Lembra que eu falei para você que era com o verbo ter ou com o verbo haver? Então, vou te dar um exemplo com o verbo haver. Na verdade, é o mesmo exemplo, só utilizando aqui, trocando o verbo ter pelo verbo haver. Fica assim, ó. Ele havia imprimido os documentos. Não pode ser ele havia impresso os documentos. Por mais que você ache que seja gostosinho ouvir havia impresso, tinha impresso, não está correto, porque nós temos uma estrutura a seguir. Nós temos aqui, ó, o verbo ter ou haver formando tempo composto na voz ativa. Eu só posso utilizar o particípio regular. Isto aqui é uma regra. Então, ele tinha imprimido a apostila, ele havia imprimido os documentos. Essas duas construções estão corretas. Da mesma maneira, ó, Maria tinha limpado o quintal. Voz ativa, a Maria que agiu em relação à estrutura verbal, foi ela quem limpou o quintal. Portanto, voz ativa, eu só posso utilizar o particípio regular. Outro exemplo, todos haviam aceitado o acordo. Ó, da mesma maneira, isso aqui é um tempo composto, uma estrutura fechada na língua portuguesa. Eu não sei se você lembra, mas o tempo composto, vou escrever aqui para você, é formado pelo verbo ter ou haver mais o particípio. Isso aqui é um tempo composto. Essa aqui é uma estrutura própria de tempo composto. Então, todos haviam aceitado o acordo. Esta construção está correta, portanto. Agora, a gente viu sobre o particípio regular. Quando a gente utiliza o particípio irregular? Bom, para você utilizar o particípio irregular, preste atenção, são duas coisinhas aqui que você vai precisar ficar atento ou atenta. Eu vou mostrar para você. Ó, primeiro, é em relação ao verbo. Com o particípio irregular, você vai utilizar o verbo ser ou o verbo estar.
Porém, nós devemos utilizar esses verbos, ou seja, esses verbos vão formar a voz passiva. Percebeu a diferença? Na primeira construção, no primeiro emprego, você vai utilizar os verbos ter ou haver. E a frase precisa obrigatoriamente estar na voz ativa. Aí é a estrutura de particípio regular. Mas para o particípio irregular, você vai utilizar outros tipos de verbos. Você vai utilizar o verbo ser ou o verbo estar, e esses verbos precisam formar voz passiva. É aquela estrutura própria de voz passiva, tudo bem? Voz passiva aqui, se você quiser anotar aí, a voz passiva analítica. Veja, a apostila foi impressa por ele. Bom, eu tenho aqui o verbo ser mais o particípio que? Irregular. Por que apareceu impressa aqui? E lá no nosso exemplo apareceu impresso. Porque ele concorda com o termo a que ele se refere. Se eu estou falando da apostila, o particípio concorda em gênero e número com o termo a que ele se refere. É por isso que eu preciso escrever impressa. Se fosse, por exemplo, o documento, então seria impresso. Então cuidado, porque as bancas também, de forma geral, aí na sua escola, enfim, quando você for escrever também, você precisa ficar atento à concordância. Aqui a gente está trabalhando o emprego do verbo, o emprego do particípio, atrelado também, nesse contexto aqui, com a concordância, ok? Então a apostila foi impressa por ele. Nós temos aqui uma frase que está na voz passiva analítica. Veja que se eu tiver que colocar essa frase na voz ativa, como é que fica? Ele imprimiu a apostila. Então esse por ele aqui, que neste contexto é o agente da passiva, ele é o termo que age na voz passiva e a apostila é o termo que sofre a ação. É por isso que essa frase está na voz passiva. Eliane, não entendi nada, não sei o que. Não, eu estudei esse negócio na escola, não lembro mais o que é voz passiva, voz ativa, voz reflexiva. Eu tenho aqui, como eu falei, uma aula completa no canal. Basta você clicar aqui na descrição e você pode assistir a esta aula bem completa com muitos exemplos, tudo bem? Então a apostila foi impressa por ele. Esse é o emprego correto do particípio irregular. Agora mais um exemplo para a gente finalizar esta aula. Ó, os folhetos estavam impressos. Perceba que agora eu utilizei o verbo estar. O verbo estar, sendo bem sincera, ele não é muito utilizado no nosso dia a dia nessa estrutura aqui. Nós preferimos, como auxiliar de voz passiva, o verbo ser. Mas aqui eu coloquei um exemplo para que você tenha aí uma ideia de como isso funciona na prática. Então, os folhetos estavam impressos. Perceba que aqui nós temos uma locução verbal de voz passiva. Ah, mas Eliane, isso aqui não é um tempo composto? Não, não é um tempo composto. É uma locução, eu vou colocar aqui para você, é uma locução verbal. Mas por que não é um tempo composto? É bem simples, porque nós aprendemos que o tempo composto tem uma estrutura, ele deve seguir uma estrutura. Que estrutura é essa? Verbo ter ou haver mais o particípio. Se aqui eu tenho o verbo ser ou estar mais o particípio, obviamente não é tempo composto. Então, quando você for estudar língua portuguesa, é importante que você tenha esse tipo de orientação para ficar mais fácil de você aprender, porque senão fica tudo muito misturado e aí você acha que a língua é extremamente difícil, que você não vai conseguir aprender. Não, ela não é uma língua extremamente fácil, porém você consegue aprender desde que você estude de maneira organizada. Eu sempre digo isso. Não somente organizada, mas também sequencial. Não dá para você estudar um ponto aqui, uma matéria aqui, aí daqui a pouco você vai para outra matéria ali, daqui a pouco você estuda outra coisa aqui e você não consegue conectar os pontos. Então, você estudando de maneira organizada, de maneira sequencial, você consegue ligar os pontos e a imagem fica mais clara para você. E o contexto da língua portuguesa vai ficando cada vez mais claro para você. Então, cuidado, não confunda locução verbal com
tempo composto. São coisas completamente diferentes. E eu ensino isso lá na Rota de Estudo. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Então, aqui, só para a gente finalizar, nós vimos, ó, os folhetos estavam impressos. Perceba que impressos aqui apareceu no plural e no masculino, porque nós já vimos, esse elemento vai concordar com o termo a que ele se refere. Então, não confunda o emprego do particípio regular com o particípio irregular. Você viu aqui que cada um vai ficar ali no seu quadrado e tudo, se você colocar cada elemento ali dentro do seu quadradinho, tudo vai ficar bem mais fácil para você, tudo bem? Se você tiver gostado desse vídeo, o que você faz agora neste momento? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe o seu like. Seu like é muito importante para eu saber que você está gostando desse tipo de aula e aí eu faço mais aulas, gravo mais aulas para vocês com exercícios para a gente treinar e tudo mais. E também a parte teórica, porque a parte teórica é a base necessária para você começar a acertar mais questões, resolver exercícios de forma mais tranquila, mais objetiva, sem ficar frustrado quando você vai resolver um exercício e de repente você nem sabe do que se trata aquilo ali. Então, a base, pessoal, eu sempre falo isso, a base teórica é extremamente importante. É ela que vai te dar sustentação para você conseguir resolver as questões de língua portuguesa. E você pode aprender, obviamente, a base comigo de uma forma objetiva, organizada, 100% prática e sequencial. O link está na descrição deste vídeo. Um abraço, foi um prazer enorme ter ministrado esta aula aqui para você. Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!